Olá, irmãos e amigos do mundo da música que estão participando desse congresso musical. Meu nome é Elder Batista de Oliveira, sou de Presidente Bernardes, interior do estado de São Paulo. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês, para a gente ter esse bate-papo legal, sobre um pouco da minha experiência musical, da minha experiência como profissional da música e de equipamentos musicais dos últimos 14 anos de minha vida. Eu comecei a tocar muito cedo na igreja e participei um pouco dessa evolução da música dentro da igreja, dentro da missa, na liturgia. E queria conversar um pouquinho, trocar essa experiência com vocês. Em 1989, 90, quando eu comecei a tocar violão na igreja, nós tínhamos lá em torno de 10 pessoas que tocavam violão, com uma timba, um pandeiro. Isso graças a uma evolução que teve na igreja, no Compêndio Vaticano II, e que nós devemos muito da música que nós temos hoje, depois desse compêndio, dessa reunião, desse concílio, que fez essa grande mudança na liturgia na igreja, onde a missa era rezada em latim, o padre ficava de costas para os fiéis e rezava a missa em latim, com apenas tendo o acompanhamento de um órgão. E depois do compêndio, a missa, a liturgia se regionalizou, né, e a gente foi inserida na liturgia a tradição de cada região do mundo. Aqui no Brasil nós devemos muito ao Padre Zezinho, quem difundiu e popularizou a música com o violão, com o pandeiro, com a timba, com outros instrumentos de acompanhamento, e contribuiu muito com a sua música, com as suas composições. E eu vivi um pouco dessa transição. E lá na igreja, como eu estava dizendo, a gente tinha lá em torno de 10 violões, né, e todo mundo ali tocando com violão e tal, e tinha um microfone para o solista, para o cantor. Todo mundo ali tocando, acompanhando aquele solista lá com os violões, muitas vezes até desplugados, porque não tinha entrada suficiente lá na mesa, tal. O som não tinha nada voltado para isso, para ter uma banda como a gente tem hoje. E isso eu estou falando de 20 anos atrás. Depois, eu toquei em algumas bandas, ministérios de música, em grupos de oração, missa, guitarra em bandas de pop rock, em dupla sertaneja, e até então não tinha parado de tocar na igreja, fui acompanhando. Em 1996 eu entrei no seminário e estudei 4 anos para padre. Lá nós tínhamos uma banda e eu era responsável pelo nosso ministério ali, pela nossa banda. Eu quem cuidava do som ali da igreja, quem dava uma manutenção e tal, e quem negociava os equipamentos que a gente comprava numa loja que depois eu vinha trabalhar. Em 2000, de 2000 a 2013, meados de 2013 até agosto, setembro, eu trabalhei lá como gerente, como vendedor, supervisor e gerente de vendas nos últimos 7 anos. E lá eu me destaquei na parte de áudio, sempre sonorizando as igrejas, por ter uma proximidade maior com os padres, com o pessoal da música, tal, e dei continuidade nesse trabalho. Voltando para o ambiente das igrejas, não tem como a gente não falar de equipamento, de falar de soluções em equipamento para desse tipo de ambiente, sem falar um pouco da acústica das igrejas. As igrejas sempre foram construídas em grandes templos, de maneira que o padre subia no púlpito, que ficava ali na lateral, ficava numa posição bem mais alta, e usava a reverberação natural do ambiente a seu favor. Ele chegava, subia na parte mais alta, como eu disse, e proclamava em alta voz, de modo que o som da voz dele ecoasse, tivesse a reverberação natural do ambiente e somasse com o som direto que estava sendo propagado por meio da voz dele. Então esse grande templo e esse som reverberante era usado em favor para somar com o som direto, e esse som refletivo amplificava acusticamente, né, e aumentava a projeção dentro da igreja. Hoje nós vemos que esses grandes templos e essa reverberação natural do ambiente
ela é prejudicial, ela nos atrapalha, visto que hoje nós usamos todos os nossos equipamentos plugados, geralmente com um nível de pressão sonora mais alto, aliás, bem mais alto, né? E isso, se a gente não tomar certos cuidados, isso tende a prejudicar em muito a inteligibilidade da palavra. Porque nós vamos à igreja, né, muitas vezes, louvar, cantar, ouvir a pregação do padre, participar da missa de uma forma mais ativa, como nos pede o Sacrosanto Concílio e o Concílio Vaticano II, mas às vezes nós não tomamos esse cuidado. Faço minhas palavras do meu grande amigo José Ademir Maturano, que é um cara que é muito respeitado aqui na nossa região, pelo conhecimento de áudio que ele tem, visto que ele é o responsável pela assistência técnica da Stanner, de uma empresa aqui da nossa cidade, conhecida nacionalmente. E ele que, junto com o Ruina Link, desenvolvia toda a parte de equipamento técnico lá e tal. E ele sempre fala, né, que o que é mais importante na liturgia é a palavra, né, e segundo o entendimento da palavra, a busca por essa inteligibilidade, que é o termo que ele mais gosta de falar. Mas, de fato, não é porque a gente trabalha com equipamento, a gente vende equipamento, mas o som dentro de uma igreja é a coisa mais importante. Às vezes eu chego em algumas igrejas, tem, né, mármore, granito, bancos novos, ar-condicionado instalado por toda a igreja pintada, impecável, mas o som é horrível. Visto que para os padres, não sei, para alguns, o som nunca é a prioridade. Eu vejo assim, da experiência que eu tenho, que muitos irmãos evangélicos nos procuram, e só para vocês terem uma noção assim, da preocupação, eles chegam e perguntam: o que você tem, por exemplo, o microfone, qual que é o melhor microfone que você tem disponível para eu comprar? Aí na hora que você começa a mostrar, ele fala: não, esse está caro, né? Não, mas você não tem uma opção mais barata, tal. Você vai mostrando, explicando a diferença para eles, mas eles chegam perguntando qual é o melhor. Qual o melhor microfone que ele poderia comprar. Desculpa, meus amigos padres, mas geralmente a preocupação é diferente. Eu falo assim: qual que é o microfone mais barato que você tem? Só para os meninos cantarem lá na igreja. Então, sendo que a gente sabe que um microfone de boa qualidade, como esse Shure Beta que eu tenho aqui em mãos, é muito importante, porque se o som não entrar aqui, né, a captação não for de uma forma plana, o som não entrar limpo, sem distorção, a gente não consegue fazer milagre nenhum utilizando mesas e amplificadores e caixas modernas. O som começa por aqui. Então a gente tem que ter preocupação em todo o equipamento. Por isso é legal nós fazermos um projeto, fazermos tudo bem pensado, de acordo com a necessidade da igreja, nós utilizarmos as caixas corretas, no nível de pressão sonora correto. Mais ou menos dos últimos 10 anos, eu sempre tive vontade em vender equipamentos de alta qualidade, como esse equipamento JBL que nós temos à disposição hoje aqui no Brasil. A Harman, que é uma Roden que administra as outras submarcas, hoje ela conta com uma importadora própria aqui no Brasil e distribui por meio das revendas das lojas autorizadas, como é o caso da minha empresa, esses equipamentos para todo o Brasil. Com isso, nós temos hoje uma redução de preço significativa desses produtos aqui no Brasil. E outro fator importante é que, em média, o poder aquisitivo do brasileiro também aumentou, né? E hoje se tornou uma coisa possível a comercialização desse tipo de equipamento. Voltando, né, falando da evolução desses últimos anos, antigamente nós tínhamos aquele monte de caixinha pequenininha espalhada por toda a igreja. Como eu visitei uma igreja recentemente, cada 1,5 m, 2 metros na parede tinha uma caixinha lá. E isso causava um cancelamento de frequências muito grande. E às vezes, mesmo que a gente está perto do som aqui, todo mundo reclama que o som está alto, mas você não está entendendo nada que está falando. Justamente por causa desse tipo de cancelamento, a cobertura, a resposta de frequência da caixa não era as melhores, por causa dos componentes da caixa que eram fabricados com má qualidade. É uma recíproca muito grande, porque em regra, o mais caro é melhor, né? E como eu disse que o som muitas vezes não é prioridade,
nós acabamos colocando, vamos instalar na igreja lá, por exemplo, eu chego para fazer o projeto, muitos padres me pedem, falam, não, deixa o som é por último, filho, o som é por último. Ele vai pensar em toda a estrutura da igreja, mas às vezes não fez uma solicitação para a gente de um projeto, para nós já acompanharmos a construção da igreja e já fazermos tudo pensado, já determinar a tubulação, o que vai ser ligado, como é que vai ser, o que a gente precisa de estrutura. E muitas vezes a gente chegava na igreja, ele falava assim, não, o som é por último. Aí chegava lá, ele falava assim, não, agora eu fiz um orçamento, uma previsão na igreja, os fiéis já não aguentam mais eu pedir dinheiro. Não aguentam mais pedir dinheiro porque eu já gastei demais, o orçamento estourou, já gastamos 2, 3 vezes o que a gente tinha projetado. Aí ele falava assim, vamos colocar um sonzinho aqui, umas caixinhas, só por enquanto, porque depois nós vamos substituir. Mais pra frente a gente troca e a gente coloca um equipamento bom aqui. Aí, como vocês já estão acostumados, aí eles falam, não, então agora vamos trocar a mesa, vamos comprar um microfoninho, vamos fazer alguma coisa, e fica só gastando dinheiro bom num equipamento ruim, que depois você não vai conseguir ter o resultado que você espera. E você fica gastando dinheiro bom em equipamento ruim. Gastando dinheiro bom em equipamento ruim. O padre já não aguenta mais você falar assim, vamos trocar esse microfone, vamos colocar, compra um retorno, como não sei o quê. Não, a culpa é não, vamos trocar o driver da caixa, vamos mexer, vamos fazer, vamos... Sendo que se a gente fazer com critério, a gente fazer um projeto, a gente consegue às vezes com pouco investimento, resolver o problema. A gente consegue diagnosticar, ver qual é realmente o problema, às vezes reaproveitar o equipamento que você tem, mas dando uma conotação diferente com um equipamento melhor, vamos trocar, não tem problema, ficação, vamos substituir, vamos fazer um processamento do sistema aqui, vamos melhorar o som, porque às vezes o som está mal gerenciado, está mal distribuído, e isso a gente consegue fazer. Voltando para a parte de tecnologia, que é o que eu vim conversar com vocês, hoje a gente consegue utilizar por meio de software, fazer os cálculos para, antes de instalar o sistema dentro da igreja, a gente já consegue, com essa caixa, com esse modelo de caixa, nós vamos conseguir tantos dB de pressão sonora a tantos metros de distância. A gente consegue fazer essa prévia olhando no software e ter uma noção muito próxima da realidade de como o som vai se comportar antes mesmo de ser instalado. Então nós temos hoje muita tecnologia que pode ser usada a nosso favor. Primeiro, a nível do software, A gente colhe as informações básicas da igreja, alimenta o sistema, o programa do computador com essas informações e ele mostra visualmente, mesmo na tela pra gente, como o som, como é a dispersão do som, como é a pressão sonora, a distância que ele vai cobrir de uma forma bem real. Voltando para as caixas, a JBL, que é uma empresa da Harman, que é uma marca conceituadíssima a nível mundial, digo a maior e uma das melhores empresas que fabricam caixas acústicas, não sei se é de conhecimento de todos, mas a JBL foi quem inventou o driver que nós conhecemos hoje. A JBL tem uma linha muito grande de som para automóvel, para lanchas marítimas, os principais carros importados, os mais famosos, vêm equipados já com o sistema JBL. As lanchas marítimas já com alto-falante hiperbolizado, com equipamento próprio já para resistir às intempéries, às mudanças e à própria água do mar. Tem uma linha específica para cinemas, para estúdios. Tem uma linha profissional de touring, que é a linha Pro, dos grandes shows internacionais que vocês veem acontecer aqui no Brasil e no mundo, são todos equipados com sistemas JBL. Da parte de install de som instalados em igrejas, nós temos os sistemas VRX, que são as caixas de line array, para suspensão. Temos as linhas PRX de caixas portáteis para instalação em paredes, e também temos a linha CBT, como essa que vocês veem atrás aqui, que é um compact line, é um line array compacto. Essa linha CBT, que é a Constant Bandwidth Technology, que é uma linha compacta com cobertura constante, que funciona como o próprio line array compacto. Eu vou falar mais a respeito dela. Eles têm uma linha muito grande de equipamentos, também a Crown
que é uma marca da empresa também, da empresa Harman, com essa linha de amplificadores. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um amplificador XTI. Eles têm linhas mais simples, tem os Macrotec, os iTech, né, tem uma linha mais avançada, mas esse já é um amplificador muito bom que eu costumo instalar nos equipamentos já com processamento incorporado. Nós temos aqui o amplificador, ele teria 6.000 watts, e o processamento dele é feito todos num software aqui no PC, onde nós temos o controle de crossover, equalização, limitação do sistema. Se for você usar para um sub, ele tem um synth que para você, onde ele dobra a frequência e gera uma frequência subharmônica para encorpar o sub. Você tem controles de entrada, você vai entrar em Y, ou entrada SAM, ou as saídas. Você já faz todo o processamento, inclusive com delay. Você pode alimentar o sistema já em metros ou em milissegundos. Ele já faz o cálculo. Se alimentar em metros, ele já faz o cálculo em milissegundos lá automaticamente. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Apenas alimentando com a quantidade de... Você faz o cálculo mais ou menos de um fio. Nessa linha aqui foi usado 10 metros a mais, 20 metros a mais de fio. Ele já faz o cálculo do delay e o atraso aqui já automaticamente no sistema. E uma coisa bem interessante, nós bloqueamos a frente do painel depois de feitos os ajustes aqui da equalização, né, e criamos um banco para salvar direto no próprio amplificador. Você renomeia aqui o banco, né, olha lá, CBT, você pode escrever aqui o nome da igreja, tal, por exemplo aqui o nome da minha empresa, Soundtech. Você coloca o nome aqui e tal, salvou, ele já tem um banco salvo que você vai alimentar, salvar, exportar esse arquivo e deixar salvo no computador. Se um dia tiver algum problema, ou se você quiser atualizar o software do amplificador, você vai só linkar ele no amplificador e já fazer, né, a atualização. Ainda falando da caixa e da tecnologia que nós utilizamos na instalação dos equipamentos, considerando que nós usamos uma caixa que é fabricada e desenvolvida dentro de um estúdio, de uma câmara anecoica, ela tem uma resposta de frequência muito plana, né? Você vai olhando o gráfico, a cobertura a resposta de frequência da caixa é muito linear, muito plana, do jeitinho que a gente fala, é o que vai ser reproduzido, é o que vai sair no som na caixa. Então nós usamos, muitos dos técnicos que estão ouvindo agora aqui, eles conhecem um software que nós usamos que é o Smart. Esse software ele nos ajuda, dentre muitas funções que ele tem, ele nos permite uma análise real de como o som está se comportando no ambiente. Então nós usamos um microfone, pode ser um microfone como esse, um DBX, ou um Audix TM1, então, microfones para esse tipo de medição, são microfones também com a resposta de captação bem linear, e no software a gente faz uma leitura do ambiente e ele gera uma frequência, um ruído rosa, que é um chiado, né, com as principais frequências de 20 a 20 mil Hz. E ele vai mostrar pra gente no gráfico como o som está se comportando, qual frequência está sobrando, qual frequência está faltando, para a gente equalizar a caixa com o ambiente. Aí a gente vai casar essas informações. Nós vamos pegar essas informações que o software está fornecendo e mostrando dessa leitura, desse chiado, né, desse ruído, o pink noise, e vai mostrar. Com o computador nós vamos abrir os filtros aqui da equalização, criar os filtros ali naquelas frequências e vamos trazer as frequências e alinhar de forma que o som volte a ficar linear e constante, da maneira que o fabricante desenvolveu a caixa. Nós vamos adaptar e fazer essa equalização para deixar o som perfeito. Ali o som limpo, nítido, né, com uma maior inteligibilidade possível. A linha de caixa CBT da JBL, que eu falei agora há pouco, já é uma evolução muito grande em relação às caixas convencionais que nós temos instalados na maioria das nossas igrejas. Primeiro, por considerar que os componentes, a caixa é fabricada com os melhores alto-falantes e drivers, né, já desenvolvidos. Segundo, pela resposta de frequência que eu estava falando, que ela tem uma resposta muito plana. Segundo,
pela disposição com que é feita a caixa e como os alto-falantes são dispostos na construção dessa caixa. Como eu falei agora há pouco, ela é um line array compacto, da mesma disposição que aqueles line array. Qual que é a grande diferença? Num sistema convencional, nós temos uma caixa com uma cobertura, né, bastante estreita e a gente não tem esse controle dessa dispersão. Os line array, que são os empilhamentos de alto-falante, né, esse empilhamento em linha de alto-falante, nós conseguimos com esse posicionamento dos alto-falantes, primeiro, dar o acoplamento. Quando você empilha os alto-falantes, você vai dando diretividade no sistema, você vai conseguindo fechar a cobertura na vertical e consegue com isso ter mais pressão sonora e diretividade para jogar esse som mais longe. O line array compacto foi desenvolvido justamente para a igreja, para a gente ter esse controle, para minimizar, vamos falar assim, a reverberação dentro do ambiente, ter esse som mais direto, trabalhar com um nível de volume mais baixo e aumentar a inteligibilidade. Essa caixa ela é feita com 16 drives, 16 tweeters de seda de 1 polegada e 4 falantes de 5 polegadas, de modo a encorpar o sistema. As caixas CBT 50, CBT 100, CBT 200 são feitas com um alto-falante de 2 polegadas. Outro ponto importante que eu falei, na somatória dos alto-falantes nós vamos ganhando nas frequências baixas. Quanto maior número de alto-falantes que a gente vai empilhando, a gente vai ganhando na soma de frequências baixas. Então, a CBT-100, elas são 16 drivers falantinhos de 2 polegadas. E a gente não tem muito assim, como tinha nas caixas convencionais, um falante de 15, um falante de 8, um falante de 10, um mid-range, né, um tweeter ou um driver, ou um driver titânio. Nós não temos muito essa diversidade de alto-falante, cada um respondendo uma frequência, para evitar, né, os comp filter, nas emendas, nos divisores de frequência, ficar aqueles buracos no som. Então, com as pesquisas que foram feitas ao longo dos anos, se chegou que o alto-falante, eles criaram um alto-falante que responde todas as frequências, né, tanto na soma, tanto para as altas como para baixo, para você ter o menor tipo de cancelamento e buracos no som, vamos falar assim, possível, né? Então, essa CBT-70J, né, acoplada a uma JE, hoje, como sistema para instalação em igrejas, eu acho como um dos melhores sistemas que já inventaram. Visto que quando nós fazemos um ajuste e mudamos uma chave que a caixa tem disponível aqui da opção de música para voz, ela já tem um ganho natural aqui de 5 dB nas frequências altas. O pessoal que é mais técnico e que conhece sabe como esse ganho é considerável. 5 dB nas frequências altas é um ganho muito, muito considerável. Com isso, os drivinhos de 1 polegada, que eles falam muito, as frequências altas se sobrepõem, e com isso desenvolveram-se uma caixa com mais 4 alto-falantes de 5 polegadas, onde a gente acopla em cima dessa caixa para ter mais diretividade e já ter ganho em frequências aí a partir de 80 a 90 Hz. Então ela já vai ter um grave natural, um som muito próximo, né, do instrumento, um som muito fiel, né, ao timbre da voz dos instrumentos. Não sei se vocês se recordam, mas deve ser a realidade de muitos que estão assistindo aqui agora. A gente temos em nossas igrejas instalados aquele rack cheio de equipamento, com crossover, equalizador, vários equalizadores, né, alguns gerenciadores digitais, já que deve ser a realidade de alguns, com crossover, tudo para tentar melhorar a qualidade do som. Hoje em dia, nós temos a nosso favor alguns consoles, algumas mesas digitais que já reúnem essas principais características desses equipamentos e fazem o serviço, eles fazem direitinho tudo que é necessário, quanto à qualidade, quanto o que você esperava daquele tipo de equipamento, em um único equipamento. Então nós temos hoje
os mixers, essas mesas, esses consoles digitais, como eu estava falando, que vieram realmente para ficar. Porque além deles terem o corte, o pré da mesa se ter uma qualidade muito melhor do que algumas mesas analógicas, esses mixers estão cada vez mais baratos e mais próximos da nossa realidade econômica. Nós temos aqui, como exemplo, esse console Mackie ADL1608, cujo fornecedor, a Abro Music, já fez a propaganda e já me falou que está chegando aqui a mesa com 32 canais. Essa mesa, ela já reúne muitas características que a gente estava falando agora há pouco, como um pré com 4 filtros, com ajuste de Q variável, com high pass filter, com corte de frequência passa alta, né? Aqui, inversão de fase. Temos também um equalizador de 32 bandas na saída, tanto do master quanto dos auxiliares. Que esses auxiliares, os 6 auxiliares que dispõem essa mesa, eles servem tanto como para fone individual, para o monitor individual de cada músico, como para os monitores de chão, tal. E em cada saída dessa você tem um equalizador de 32 bandas. Tá. Você tem aqui ainda processadores de efeito com reverb e delay, para você já programar o tempo tap aqui já com o dedo, o tempo da música, para você fazer já o delayzinho com o tempo programado. Programar a intensidade e a quantidade de efeito que você vai colocar no canal. Outra coisa legal que ela tem, as funções solos, você pode linkar os canais, por exemplo, programar para teclado, você faz o link aqui, o canal 1516, já deixa ligado tudo num canal só. Você pode linkar, como você também pode linkar a saída dos monitores. Eu quero controlar os 2 retornos aqui, ou side, tudo programado já com um controle só de volume. Você pode linkar as saídas ali também. Como uma coisa interessante dessa mesinha, é você criar as cenas de cada grupo de canto da sua igreja. Vocês têm lá 10 grupos de canto, aí você vem criando as cenas aqui, cria uma cena nova e já vai programar aqui, nomear, hoje é o grupo tal que vai cantar. Você vem, passa todos os músicos ali da banda, cria um nome aqui, salva o nome do seu grupo e na próxima apresentação você vai só chamar a cena e já pode cantar aí, pessoal. Cada um entra, seleciona o seu canal, como eu fiz aqui, ó. Por exemplo, o canal 1 aqui eu já identifiquei, coloquei meu nome. Você pode aqui colocar uma foto, tirar uma foto aqui pelo iPad, ou você já chamar aqui um ícone e colocar a foto de um cantor aqui, vamos lá. A foto de um homem aqui. Ou já colocar apenas um nome de cada integrante aí do seu grupo, de maneira a ficar fácil o manuseio. Uma coisa importante que eu vejo nessas mesas digitais é que muitos padres gostam que o som fique trancado numa salinha lá no fundo ali para ninguém mexer. Como eu concordo em partes com eles, que a gente tem que tomar um certo cuidado, saber o que está fazendo, não ir simplesmente mexendo na mesa, desprogramando, porque depois vai vir um outro grupo ali cantar, talvez a pessoa menos capacitada que você, aí vai lá, mexe, desconfigura tudo, tal, aí fica cada vez mais difícil e mais tumultuado mesmo ali o uso e manuseio desse equipamento na igreja. E às vezes o pessoal não toma esse cuidado, por ser vários grupos que vão estar usando ali, né? Então essa mesa digital ela permite que você tenha um controle remoto, um controle à distância da mesa, aqui pelo MyFader, que você pode controlar pelo celular, liberando ainda a função, por exemplo, o músico, por exemplo, o técnico está ali com o iPad na mão, o músico você libera a função pro músico aqui no iPhone e fala assim, ó, você vai controlar aí o monitor aí no chão, tá? Libera para ele a função para ele só ter acesso ao monitor, ele vai vir aqui e vai controlar o volume dos retornos, do fone de ouvido dos caras que tá ali no palco ali com ele, deixa todo mundo feliz e satisfeito. E o técnico que vai estar operando o PA, ele vai aqui, ele vai sacar o iPad e vai controlar o som ali sentado no banco, quando ele estiver lá na igreja, no corredor, lá no fundo, ele vai ter uma noção geral de como o som está se comportando ali dentro do ambiente, ali dentro da igreja. Então, quando a gente mostra para o padre que esse tipo de equipamento funciona, que ele não vai ter problemas,
no manuseio, porque é fácil de operar, você que já controla, você tem uma certa noção do áudio. Depois que a gente faz toda essa equalização que eu fiz, que eu falei que a gente faz o ajuste da caixa com o ambiente, a gente faz o processamento do sistema, já faz a equalização básica aqui no amplificador, já faz os ajustes e já deixa o som presetado ali, já pré-configurado, pré-ajustado, vai sobrar pouquíssima coisa para você fazer aqui no iPad. Você vai abrir o volume, como eu fiz aqui nos microfones, ó, você vai ver que a única coisa que você vai chamar aqui é um filtro de frequência passa alta, para não vazar a tua voz no sub lá e o som não ficar embolando ali e tal. Você vai chamar aqui e deixar o som limpinho. Você vai ver que o máximo, dependendo do microfone que você está usando, às vezes é puxar um pouquinho o brilho aqui na voz, um agudinho e tal, só não tem o que fazer, é abrir o volume e cantar. E isso eu já mostrei em vários lugares que a gente instalou, seja com a mesa analógica ou com essa digital. Na hora que você equalizou o sistema, deixou o som ajustado, é abrir o volume e cantar, você não tem que ficar fazendo mágica na equalização. Justo porque o sistema em si permite isso, tem a qualidade que a gente espera do sistema quando se adquire um sistema como esse. Então, esse tipo de equipamento veio para facilitar a nossa vida, e como agora isso está se tornando, o custo está se tornando muito próximo da nossa realidade. Por exemplo, um sisteminha convencional você pagaria X. Com um sistema desse moderno, com mesa digital, com tudo a nosso favor, você vai gastar em torno de 20, 30% mais caro do que um sisteminha com caixa nacional. Então, vale a pena você se projetar, você se programar, você fazer um projeto já, nem que seja a longo prazo. Falei, não, a gente tem intenção sim, mas eu vou conseguir só adquirir um sistema como esse. Nossa prioridade agora, estamos construindo uma capela, a gente está reformando a igreja, tal, mas eu quero sim, eu preciso melhorar o sistema de som aqui da nossa igreja. Então, vale a pena se programar e, a longo prazo, fazer um investimento desse que é para muitos anos. Chamei para ajudar a compor essa demonstração o Victor Hugo Rosendo, aqui de Presidente Bernardes, para a gente fazer uma demonstração prática. Aqui, vocês veem o nível de sinal da mesa, de cada canal, do cantor, do violão, porque com o iPad você vai conseguir sentar ali no banco e ouvir direitinho o som que está dando na caixa, diferente se você tivesse a mesa lá trancada no quartinho. E aqui você vai poder ouvir e falar assim, peraí, deixa eu puxar um pouquinho mais o brilho aqui no violão, no agudinho. Como o médio. Tirar essa frequência que está sobrando, esse médio muito ardido, né? Isso é para deixar o grave fluir, ó. Na voz do Victor, a única coisa que eu apliquei foi um filtro de High Pass Filter, que seria a frequência passa alta. Tá. Vamos deixar ele aqui em 90 Hz. 90 Hz. Aí você pode colocar um brilhozinho agudo, ó, se precisar. Canta aí, Victor. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Como você pode chamar aqui um processador de efeito e colocar um reverb na voz do Victor, um pouquinho menos no violão. De amor, estou aqui pra te curar. Vem a mim. Vou colocar um pouco mais de efeito assim, mas para destacar o efeito, mas não sobrecarreguem muito não. As dores e o teu coração. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso.
teu nome gravado está em final da frase você solta um mãos. Te amo. Tem muito técnico que gosta de fazer isso. És precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Pois bem, pessoal, é isso. O intuito desse vídeo era simplesmente mostrar um pouquinho, né, da evolução de equipamento. Embora eu mostrei um item de segmento, mostrei uma mesinha digital, mostrei um amplificador digital, mostrei um dos modelos de caixa disponível no mercado. Mas a ideia aqui é justamente mostrar para vocês que hoje a tecnologia tem nos auxiliado, nós temos equipamentos modernos, capazes de suprir a nossa necessidade, nos atender e resolver o nosso problema como uma solução para os nossos problemas acústicos e sonoros, né, em equipamento dentro da igreja, na música, né? E o cuidado, a dica que eu passo para vocês aqui é se preocupar. Você que é músico, cantor, o músico tem que ter um instrumento com uma captação razoável. O cantor, como músico, tem que ter o seu instrumento, o seu equipamento. O cantor tem a obrigação de ter um microfone de boa qualidade, não comprar um DVD lá na Casa Bahia lá e pegar o microfoninho lá que veio com o aparelho de DVD, trazer para cantar na igreja. Faça teu investimento, compre um microfone de boa qualidade, não precisa ser o mais caro, mas compre de uma marca, de um modelo que seja razoável, um microfone bom para você fazer uso no teu microfone lá na igreja. Isso vai ajudar o técnico. Você que é técnico, né, tente usar o som com moderação. Se a igreja está vazia, controle o volume com um nível razoável. Não trabalhe com o som muito alto, que isso vai prejudicar ainda mais. Você vai ter muito mais som refletido do que som direto, né? Tente trabalhar, vê a frequência que está sobrando. Use um gerenciador, um equalizador, tenta para tirar essas frequências. Tome muito cuidado com os graves, que é a frequência que tem maior comprimento de onda, que é a frequência que geralmente tende a sobrar mais dentro do ambiente. Use com precaução, tome cuidado. Aquele botãozinho de grave que você usa na mesa lá, geralmente ele está em 80, 90 Hz. Esse grave ele não pertence à voz. Tome muito cuidado com o que você vai, como você vai manusear esse botão. Tente ouvir a voz da pessoa e reproduzir no sistema com a maior fidelidade possível ali, tomando muito cuidado com o botãozinho de ajuste paramétrico, para você não deixar a voz do cara com voz de pato, nem deixar a voz do cara abafada assim. Não, use com precaução e ouça. Ouça. Tem uma tabela, a gente posso até tentar inserir no vídeo uma tabela de respostas de frequências de cada instrumento, porque quando o técnico é músico e ele conhece o som que dá o violão, é muito mais fácil para ele reproduzir esse som lá no equipamento. Mas se você, às vezes você não tem muito esse conhecimento, tenta ser mais visual, tenta olhar qual que é a faixa de frequência que responde àquele instrumento. Então você, nessa tabela, isso vai te ajudar. Tente olhar ali e não puxe frequência, não fique sobrecarregando frequência que o instrumento não responde, que não é do instrumento. Tente abrir o volume e fazer com que o som flua naturalmente, que ele soe o mais próximo da realidade, tanto da voz quanto do som do instrumento ali no sistema. Não crie gerar frequência. O microfone, compre um microfone. Ah, porque tem tal marca de microfone aqui, não vou nem falar mal, porque senão vai ficar chato, mas o microfone dá grave. Não, o microfone tem que dar grave, o microfone tem que ser plano, tem que ser de boa qualidade, como esse Shure que eu demonstrei, para você ter a sua voz saindo lá na caixa. Não tem que ficar fazendo muita mágica, como eu demonstrei aqui na mesa. Você tem que abrir o volume e fazer com que o som soe flat, como a gente fala, com uma linguagem mais técnica. Soe flat, soe limpinho. Reproduza lá a sua voz na caixa. Se o teu sistema não permite tudo isso, o teu sistema não é moderno como esse, você vai encontrar no mercado. Eu já aproveito o ensejo, faço uma propaganda da minha empresa. Eu trabalhei 14 anos numa empresa do grupo Stanner, uma outra empresa lá, uma outra loja.
Mas hoje eu tenho a minha empresa, chama SoundTech. Se você quiser acessar o site, é Sound, som em inglês, SoundTech, tecnologia, technology, SoundTech, T-E-C-H, store, de loja, store.com.br. Você acessa lá, vai ter várias informações sobre isso que nós conversamos aqui, e com contato, para você fazer um orçamento sem compromisso, a gente analisar o que você tem de equipamento aí, o que a gente pode aproveitar, né, para você melhorar o som da tua igreja. E espero que essas dicas que eu passei aqui para você sejam úteis para o seu dia a dia ali na igreja, como técnico, como músico, de modo a melhorar ainda mais o que a gente faz, né, como doação, como um serviço para Deus. Desculpa aqueles que não têm tanto conhecimento se eu usei algum termo técnico, né, se você boiou aí. Anota esse termo, procura no Google. Hoje a gente tem bastante informação, temos vários fóruns aí de gente capacitada também, explicando e ensinando um pouquinho sobre áudio. Só para ainda afirmar, quando a gente faz uma instalação, eu sempre faço um treinamento, a gente sempre tira todas essas dúvidas, ensina a manusear o equipamento que foi instalado ali na igreja. Então isso facilita muito, já tira as dúvidas do técnico também ali, se alguma coisa que ele não sabe do equipamento que foi instalado. A gente acompanha algumas celebrações, algumas missas ali e tal, então isso tende a ajudar. Espero que esse vídeo, como eu disse, tenha ajudado e tenha tirado algumas dúvidas, tenha enriquecido um pouco mais o conhecimento de vocês. Espero que essas demonstrações desses equipamentos tenham ajudado. O que eu mostrei aqui hoje para vocês são equipamentos que não são os mais caros do mercado, não são os maiores, os mais caros aí, mas são equipamentos modernos e posso garantir para vocês que funciona. Se você não tem um equipamento como esse, procura conhecer e tentar aprimorar, até melhorar o som da sua igreja, mas para quando você for falar com o padre da necessidade de substituir algum equipamento, mas que fale com autoridade. Fala assim, ó, eu já pesquisei, eu já vi, tal, já me mostraram. Hoje a gente tem no YouTube vários vídeos ensinando um pouco mais sobre esses equipamentos, falando um pouco mais sobre esses produtos que eu falei e muitos outros dentro do mercado. Então, que você use essas informações para um proveito mesmo, para quando você for falar com o padre, falar com autoridade. Não, padre, eu pesquisei, eu já vi, tal equipamento funciona, a gente vai atender a nossa necessidade e vai melhorar o que a gente tem aqui hoje. Beleza, pessoal? Um abraço.